Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quarta-feira. Estão animados? Eu estou animada. Estamos aí na nossa leitura da Bíblia em 99 dias, nosso desafio. Ler essa Bíblia nessa intensidade, nessa velocidade. Mas assim, a gente não perde o raciocínio, isso é muito legal, porque nós seguimos uma sequência assim rápida, intensa, mas a gente lê hoje, pelo menos, eu tenho lido nesse horário, mas a gente tem vontade de continuar lendo durante o dia, mas o propósito é esse, né? Então a gente tem que estar seguindo esse propósito de todo o coração, com toda a alegria na alma, não ser uma coisa forçada, porque a adoração do Senhor, ao Senhor, ela tem que ser espontânea. Mas confesso que eu estou assim super feliz de estar vencendo juntamente com vocês. Levantar cedo não é para todos, mas eu acho que é bem válido levantarmos com esse objetivo, né? Então vamos orar? Vamos orar para que o Senhor esteja conosco aqui em mais esse dia de leitura da palavra. Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Obrigada, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco, cuidado de nós, nos dando graça, nos dando saúde, nos dando sede pela Tua palavra, sede de estarmos aqui, te louvando, Pai, com esse momento de edificarmos nossa alma. Pai, esteja conosco em mais esse momento, Espírito Santo, venha nos revelar Tuas palavras, Tua lei, Tuas maravilhas, Teus tesouros escondidos, e que nós possamos estar aqui firmes, contentes, animados, e que principalmente nós venhamos viver o que nós estamos aprendendo contigo. Eu te louvo, te agradeço, nos dê um dia de paz, um dia de bênção, um dia de alegria para todos nós. Eu oro, eu creio e eu bendigo o Teu nome. Amém. Amém. É isso aí, gente. Bom dia. Bom dia. Então, nós estamos no livro de 1 Crônicas, hoje capítulo 13. É um livro que ele traz a memória dessa geração que foi para o cativeiro. Nós ainda não estudamos o cativeiro, mas ele é o livro que traz à memória os acontecimentos, principalmente em Jerusalém, em Judá, o reinado de Davi, como que foi os reinos, como foram se sucedendo, e eles focam realmente, olha, nós vamos ver aqui quantos capítulos são dedicados à história de Davi. O cronista não foca nos acontecimentos ruins da vida de Davi, que nós já estudamos. Nós vimos lá o caso dele com a Batseba, nós vimos a omissão dele com o fato que ocorreu com a filha Tamar. Nós vimos também toda a trajetória ali de Absalão, com suas revoltas contra Davi, mas o cronista ele se atém aos feitos de Davi, porque ele precisa convencer, ele precisa informar essa nova geração que eles têm uma dinastia, que eles têm de onde eles vieram, que eles têm essa aliança com Deus, os feitos quando Deus traz bênção, quando Deus traz juízo. Então, o foco aqui em Crônicas é trazer à memória a importância do Deus de Israel, a importância da dinastia para o povo de Israel. Nós vimos que nós finalizamos ali ontem com os guerreiros das outras tribos, né? Vieram para fortalecer o exército de Davi. E quando Saul morre,
Davi vai lá para Judá, que é ele não está em Jerusalém, ele não está em Judá, ele está foragido lá na terra dos filisteus. E quando ele sabe da morte de Saul, ele volta para Judá e o pessoal se reúne lá em Hebron. Lembra de Hebron, a cidade lá que Caleb herdou? Então, eles, os próprios anciãos, pais, Ângela, os próprios anciãos se reúnem e eles coroam Davi como rei. Já havia essa promessa, já havia essa unção sobre a vida de Davi. Os levitas eram cientes disso, os sacerdotes. Então, Davi nunca quis tomar o trono de Saul, ele sempre aguardou em Deus. Nós vimos ali que ele teve a oportunidade de matar Saul e ele falou, meu Deus, ele é ungido do Senhor, ele é uma autoridade edificada por Deus, quem sou eu para tocar nele? Então Davi sempre teve muito esse respeito. E agora Davi é feito rei. E aí eles vão contar para essa geração como que foi que vieram esses exércitos, e aí Davi se faz rei. E agora nós vamos falar do momento em que Davi traz a arca, né? A arca da aliança, lembra? A arca da aliança. Então, o capítulo 13 começa. E teve Davi conselho com seus capitães dos milhares, dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isto do Senhor vosso Deus, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos e todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, aos levitas, com eles nas cidades, nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não buscamos nos dias de Saul. Então, eles estão lá com esse intuito de buscar. Então, ele ajuntou todo Israel, do Senhor do Egito até chegar em Amate, e para trazer a arca de Deus de Kiriat Jeraim. Então Davi com todo Israel subiu a Balaá e dali Kiriat Jeraim, que já está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. Levaram a arca sobre um carro novo da casa de Abinadab e Uzá, e Aiô guiava o carro. E agora vocês lembram que quando ele está fazendo errado, a arca ela não é para ser carregada no carro. Lembra que nós já falamos sobre isso? E quando eles chegam ali perto de Quidom, o Uzá percebeu que a arca ia cair. E o que aconteceria, gente, se a arca caísse? Se a arca caísse, a arca ia se abrir e todo mundo ia morrer. Então Uzá vai e segura para que a arca não se abra. Então Uzá morre ali, né? Morre e o pessoal fica triste, encheu-se de tristeza. Então, porque abriu uma brecha, né? Uma pequena brecha, e Uzá morreu e foi uma tristeza só. No entanto, Davi resolve deixar a arca ali e falar, então a gente vai fazer esse trem direito. Deixa a arca ali na casa de Obed-edom por 3 meses e depois eles vão lá buscar ela da forma correta. No capítulo 14, Davi faz a aliança com o Irão, o rei de Tiro. Lembra da aliança que com o rei Irão? E o rei Irão, ele fornece materiais para Davi construir a casa dele, que é madeiras de cedro, com pedreiros, carpinteiros. E Davi entendeu que o Senhor tinha confirmado ele sobre Israel, quando ele recebe essa bênção, digamos assim. E ele conta aqui, o cronista conta que Davi ali toma mais 2 mulheres em Jerusalém e gerou ainda filhos e filhas. E ele fala que nasceu Samua, Sobade, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpelete, Nogar, Nefeg, Jafia, Elisama, Beliada, Elifelete
E depois ouviu os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, e todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus que se estenderam pelo vale dos Reafins. Então Davi consulta a Deus. E aí ele pergunta: vou subir contra os filisteus? E o Senhor vai me entregar eles nas mãos? E o Senhor disse: sobe, porque eu entregarei nas suas mãos. Então Davi aqui mostra que, apesar de agora ele ser rei, ele continua na dependência do Senhor. E é isso que a gente precisa aprender, né? A gente precisa entender que nós temos essa dependência do Senhor, de consultarmos o Senhor quando nós estivermos em situações que nós precisamos tomar decisões certeiras. A melhor consulta é com o Senhor. E aí ele ganhou a batalha. Depois, no versículo 13, os filisteus tornam-se a entrar no vale, e aí Davi torna a consultar Deus e aí Deus diz: não subirás atrás dele, mas anda em roda por detrás e vem a eles por defronte as amoreiras. E Davi fez como o Senhor ordenara e feriram o exército. E assim se espalha o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor sobre toda aquela gente. Então, nós aprendemos aqui no capítulo 13 e no capítulo 14, que apesar dessa alegria de levar a arca, ela não pode ser levada de qualquer forma, né? E a arca, ela é a presença de Deus. Ela é necessária que nós estejamos corretos perante o Senhor, para que a presença dele seja sobre nós. E essa reverência que nós temos que ter, né? E a dependência de Davi. É isso que o cronista está ali ensinando para essa nova geração. No capítulo 15, conta como que essa arca é levada de Obed-Edom, da casa de Obed-Edom, até Jerusalém. E olha só, olha a estrutura, e Davi faz agora totalmente diferente. Davi diz: ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para servirem eternamente. E Davi juntou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. E aí ele fala: juntou dos filhos de Arão, dos levitas, os filhos de Coate, que é Uriel, e os seus irmãos, que deram 120 pessoas, dos filhos de Merari, Asaías e os seus irmãos, que também deram 220, dos filhos de Gerson, o Joel, e o príncipe, que era o príncipe dos seus irmãos, e mais 130 homens. E ele vai falando dos filhos de Elisafã, dos de Hebron, dos de Uziel, e ele chama toda essa congregação de levitas para levar. Então, assim, ele entende essa estrutura que ele traz para nós aqui, gente? Essas estruturas de ministérios para a igreja, de trabalhos, né? Que a glória, a casa do Senhor, ela é assim. A gente precisa ter os ministérios preparados, homens ali forjados para essas demandas, esses cargos. E é interessante que aqui nós vamos ver que Davi institui o primeiro ministério de louvor. É interessante porque a Ângela, que é do Ministério de Louvor, eu sou do Ministério de Louvor, e é um ministério muito sério, gente. É um ministério que ele modifica toda a atmosfera do ambiente. É um momento ali de entrega, de adoração, de forma diferente, né? Não é um sacrifício ali com animais, não é um sacrifício de ofertas, mas é uma adoração espontânea, vinda direto do coração. E olha só o que Davi faz. Ele associa essa adoração com a música e ele separa gerações de levitas dentro da equipe dele. E ele fala assim: chamou Davi o sacerdote Zadok, versículo 11 do capítulo 15, e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab. E disse: vós sois chefes dos pais entre os levitas. Aí o que ele pede para eles? Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor para o lugar que ele tem preparado. Primeiro se santifica, vamos trazer a arca, e aí eles buscam e santificaram-se os sacerdotes e os levitas para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E disse Davi
aos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores com instrumentos, músicos, com alaúdes, harpas, símbolos, para que fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Então, a hora da adoração, a hora de levantar a voz em alegria. E ordenaram os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos Etã, filhos de Cusaías, e com eles os seus irmãos da senda da ordem Zacarias, Bene, Jaziael, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel, os porteiros. E olha que interessante, ele coloca o Obed-edom e o Jeiel como os porteiros, e os cantores Emã, Asaf, Etã se fazia ouvir com símbolos de metal. Zacarias, Aziel, Semiramote, e Jeiel e Uni, Eliabe e Maacéias, Benaia com alaúde sobre os alamote, e Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, e Jeiel e Azazia com harpas sobre Seminite para esforçar o tom. E Kenanias, príncipe dos levitas, tinha o cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoá-los, porque era entendido nisso. Olha aqui a estrutura que Davi coloca para esse ministério de adoração, porque ele entende que a adoração também é através do louvor, e ele fala, santifica todos vocês, e aqui o cronista nos dá esses detalhes de quais eram os cantores, quem que era o regente, né? A gente vê aqui que Kenanias, príncipe dos levitas, tinha o cargo de entoar o canto, então ele cantava e ainda ensinava a entoar, porque ele era entendido disso. Então ele não coloca qualquer um, ele escolhe ali dentre os homens dele, assim como ele escolheu para o exército, né? Nós vimos ontem que o exército de Davi, ele era composto por homens com grandes qualificações. Então que ele cria essa estrutura para que a adoração permaneça ali no templo em forma de louvor também. Davi, ele associa essa música com a adoração e pede que eles se santifiquem antes. Então subam ao altar, mas antes se santifiquem. Então ele coloca aqui Berequias e Eucana como os porteiros da arca, Sebanias e Josafá e Netanel, Amassai, Zacarias, Benaia, Eliezer, e os sacerdotes tocavam as trombetas perante da arca de Deus, e Obed-edom e Jeias eram os porteiros da arca. Achei isso tão legal, gente, porque a arca já tinha ficado lá na casa dele 3 meses, a vida dele foi totalmente abençoada. Os historiadores e quem visita Israel fala que até hoje tudo é deserto, mas onde a arca ficou lá em Obed-edom, tudo floresce. Então a presença de Deus, ela traz bênção até hoje àquele lugar. E sucedeu que, chegando à arca do concerto, a cidade de Davi, Mical, filho de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e tocar, desprezou o seu coração. Esse que é o pecado mortal, digamos assim, de Mical, porque ali Deus tranca a madre dela, né, por causa desse comportamento. E Davi acabou de oferecer os holocaustos e sacrifício pacífico, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como mulheres, e cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então eles vão agora fazer uma ação de graças ali. E pôs perante a arca do Senhor algum dos levitas por ministros, e isso para recordarem, louvarem, celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Era Asaf, o chefe, e Zacarias, o segundo, e depois dele Jeiel e Semiramote, Jeiel e Matitias, e Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeisel com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Ele aquele reforçando, fulano estava tocando assim, fulano assim. E ele está contando aqui como que foi.
Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Então, é a primeira vez que um salmo é cantado em forma de música. No dia que a arca volta para Jerusalém. E aí o salmo é o seguinte: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe e salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se no coração do que busca o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios, dos seus juízos, da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetualmente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, que hão da vossa herança. Sendo vós em pequeno número, poucos homens estrangeiros nela, andavam de nação em nação e de um reino para outro. Ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu o rei, dizendo: não toques nos meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia a tua salvação. Contai entre as nações a tua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidade, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor adiante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus, regozijem-se na terra, e diga entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com sua plenitude, exulte o campo com tudo que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunta-nos, livra-nos das nações, para que louvemos o teu nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor. Eu fiz questão de ler, gente, todo esse salmo, porque aqui a gente vê que Davi quer essa adoração contínua, que nós, para estarmos na presença do Senhor o tempo todo, ele fala que louve ao Senhor todo o tempo, todas as nações, porque nós precisamos louvar o Senhor com todos os nossos comportamentos, né? Tudo que nós fizermos, temos que louvar ao Senhor. Então, Davi deixa ali a arca do Senhor e Asaf e seus irmãos para ministrares continuamente perante a arca, segundo ordenaram a cada dia. Então, eles se organizam para que todos os dias haja adoração contínua. Hoje a nossa frase é: não pare a adoração, não deixe de adorar, por causa disso. Olha que lindo esse salmo, primeiro salmo cantado que Davi entrega a eles. O fato de nós estarmos aqui hoje sentadas com saúde, lendo essa palavra, trazendo à memória todos esses acontecimentos, já é um fato de nós agradecermos ao Senhor, adorarmos a Ele, porque quantas pessoas gostariam de se sentar hoje e sequer tem essa condição de se sentar, né? Então, Deus é muito bom para conosco. Então, eles oferecem ali holocausto sobre o altar, continuamente,
de manhã, pela manhã e à tarde, e segundo tudo que está escrito na lei do Senhor, que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou Emã, Jedutum e os mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, perpetuamente. E com eles estavam Emã, Jedutum, trombetas, símbolos, para que os que faziam ouvir, e instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Glória a Deus. Então, Davi acha aquilo tudo muito lindo, está construindo a sua casa, e ele fala, no capítulo 17, ele fala, meu Deus, eu tenho uma casa, Deus está me permitindo, Senhor, eu quero construir um templo. E Deus vai falar com ele, lá no finalzinho ele fala, Davi, você não vai construir, mas eu confirmarei a minha casa em meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Então, conforme todas as palavras e conforme toda a visão, assim falou Natan a Davi. Então, Deus fala a Davi que não será ele. Davi é um guerreiro, Davi é o conquistador. Então, Deus fala, Davi, não vai ser você, mas vai ser alguém da sua casa. Então, Davi já entende, também não fica ali abalado, choramingando, e ele vai preparar esse legado para Salomão. Então disse assim, a oração de Davi. Davi entrou, do rei Davi, ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco os teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e proveste-me segundo o costume dos homens, como esta exaltação, ó Deus. Então, e que mais te dirá Davi acerca da honra feita ao teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo, ó Senhor, por amor do teu servo, e segundo o seu coração fizeste todas essas grandezas, para fazer notórias todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E aí ele fala no final, agora, pois, Senhor, a palavra que falaste para teu servo acerca da sua casa seja certa para sempre, e faz como falaste. Olha a obediência de Davi. Ele fala, Senhor, o Senhor já fez tanto por mim, o Senhor já fez tanta coisa, o Senhor tem feito tantas glórias, tantas maravilhas, quem sou eu para questionar, né? Então ele fala, faça conforme a sua vontade. No capítulo 18, vem relatando diversas vitórias de Davi. Ele fala que Davi feriu os filisteus, também feriu os moabitas, feriu Adadezer, o rei de Zobá, e Davi tomou 1000 cavalos, 1000 carros, 7.000 cavaleiros, 7.000 homens a pé, e já retou todos os cavalos de carro, porém reservou deles 100 cavalos. Vieram dos sírios a Damasco ajudar Adadezer, rei de Zobá, porém os sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnição na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Então aqui ele está contando as vitórias de Davi, e continua contando. Ele fala até o versículo 17 ali, ele vai contando as vitórias, e ele finaliza falando, Benai, filho de Joiada, tinha um cargo de quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Aí ele conta quem são as guarnições, né? Quanto tempo que Davi foi reinando e fazendo justiça. No capítulo 19, ele conta a história do rei dos Amonitas, né? Que o traja os mensageiros de Davi, e ele o castiga. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e o seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Então ele fala, olha, ele agora é novo rei, mas a gente vai ser gentil com ele, vamos ser bondosos. Então,
que acontece? Disseram os príncipes dos filhos de Amnon a Hanun: porventura honra Davi a teu pai os teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram os teus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar, a espiar essa terra? Pelo que Hanun tomou os servos de Davi e os rapou, lhe cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna e os despediu. Então, esse Hanun foi aconselhado, dizendo: olha, eu acho que Davi não veio fazer nada não, ele só mandou espias aqui para você. E ele faz isso. E Davi estava lá com toda a boa intenção. Então, o que acontece? Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Hanun os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, Maca e de Zobá. E alugaram 32.000 carros e o rei de Maaca e sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Ficaram com medo, pediram ali, organizar um reforço, que pensaram: agora Davi vai vir contra a gente. Eles sabiam da potência de Davi, né? E ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército sobre os homens valorosos. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. O resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e puseram em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. Se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, então eu te socorrerei. E esforcemos pelo nosso povo e pela nossa cidade e pelo nosso Deus. Faça o Senhor o que parecer bem aos teus olhos. Então se chegou Joabe, o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Abnon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros, fizeram sair os sírios que habitavam na banda da além do rio. E Sofaque, capitão do exército de Adazezer, marchava diante deles. Olha que interessante, né? E aí todo mundo fugiu, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens a pé. Então, por que tem essas histórias mais detalhadas? Vocês lembram que tem as histórias dos reis, que nós vamos ouvir elas com mais detalhes aqui nessas crônicas? Porque o livro lá conta a história da vida do rei, e aqui conta histórias de batalhas e etc. Nós vimos que Davi estava com as boas intenções, o rapaz entendeu que não, e deu tudo errado no final, né? Acabou que Davi foi lá, mandou Joabe e o Abissai, irmão dele, e eles conquistaram essas batalhas. E depois de um ano, conta que Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio cerca de Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Joabe feriu a Rabá e a destruiu. São cidades. E depois disso, aconteceu que, levantando-se guerra em Gézer dos filisteus, então Sibecai, o Zatita, feriu a Sipai, dos filhos de Rafa, e os filisteus ficaram abatidos. Tornou a haver guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como eixo de tecelão. Então aqui, Davi matando outros gigantes, né? E tornou a haver guerra em Gate, e havia um homem com grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e também era da raça de Rafa, outro gigante. Injuriou a Israel, porém Jonatas, filhos de Simeia, irmãos de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos teus servos. Então, aqui ele contando como que Davi matou outros gigantes. Davi numera o povo e Deus o castiga. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Olha só o que está escrito aqui. Então, Satanás
se levantou contra Israel e incitou Davi que é um adversário. Então, alguém colocou ali na cabeça que ele tinha que contar o povo. Lembra que essa contagem aconteceu lá no livro de Números. Porém, era uma ordem dada pelo Senhor. Nesse caso aqui não foi. Então disse Joabe: o Senhor acrescente o seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos os servos do meu senhor? Por que procura isso do meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, e dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, do que arrancavam espada. Então aqui ele está contando os guerreiros. Então, porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Joabe não gostou dessa decisão. Nós vimos aqui uma raiz de orgulho em Davi que desagrada a Deus. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Davi aqui agora reconhecendo o erro. E falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e disse: escolhe para ti 3 anos de fome, ou 3 meses sem que consuma diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta eu hei de dar a quem me enviou. Então disse Davi: eu estou em grande angústia, caia eu, pois na mão do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Mandou, pois, o Senhor peste a Israel, caíram de Israel 70.000 homens. Então ele fala assim: não, o erro é meu, então o Senhor venha sobre nós, mas não, porque o Senhor é misericordioso, porém os inimigos não são. Então ele arca ali com a consequência, né? Apesar que morre 70.000 pessoas. E olha que interessante. E aí segue, o Senhor manda um anjo a Jerusalém para destruir, e destruí-la, e o Senhor viu que se arrependeu daquele mal, disse o anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Então o Senhor viu que também, poxa, 70.000 homens estão morrendo, basta, já tá bom. E aí fala assim no final: vendo Davi, ao mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira do Ornã, o Jebuseu sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Ele pensou: meu Deus, estão matando ali... estão ali matando 70.000 homens por causa do meu orgulho, da minha soberba, né? Então, Davi agora vai fazer os preparativos para edificar o templo, a casa do Senhor. Ele vai se organizar, no capítulo 22. E Davi diz: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. Deu ordem a Davi que ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas, das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado. E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e os tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que há de edificar para o Senhor, se há de fazer magnífica em excelência para o nome e a glória de todas as terras, e em todas as terras eu, pois, agora lhe prepararei materiais
Assim, preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então, Davi vai deixar esse legado aqui, né? Davi prepara tudo para a construção do templo, se organiza, né? Deixa todo o material. Que bênção, né, gente? Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive meu coração a edificar a casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a minha palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Então Deus fala assim: você é um homem de guerra, você vai deixar esse legado, mas quem vai construir é seu filho Salomão. Eu vou dar paz para ele. Tanto que a gente sabe que Salomão reina 40 anos, são 40 anos de paz. Salomão não tem guerras. E aí ele fala que Salomão que vai edificar a casa de Deus. E agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospera. Isso aqui é Davi falando a Salomão, versículo 11 do capítulo 22. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospere e edifique a casa do Senhor teu Deus, como ele diz a ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se tiveres cuidado de fazer os estatutos e juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, e não temas e nem tenha pavor. Eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata e de cobre e ferro, e nem foi pesado, porque a abundância é. Também madeiras e pedras prepararei, e tu supre o que faltar. Também tens contigo os oficiais, mecânicos em multidão, e cortadores e artífices em obra, de pedra e de madeira, e toda sorte de sábios, e que toda sorte de obra. Do ouro e da prata e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor, vosso Deus, e não vos repouso em roda? Porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor, perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa, que há de edificar ao nome do Senhor. Então, Davi abençoa ali Salomão, ele é abençoado e deixa esse legado para Salomão, e Salomão começa a prosperar. Então, o verdadeiro pai é aquele que quer ver seus filhos voando, né? Muito mais alto que ele. Ele fala: eu não fiz, mas meu filho vai fazer. Essa é uma coisa que a gente sempre ouviu muito da minha mãe. Minha mãe tá até aqui na live. Oi, mãe, pensa. Que ela fala: eu não fiz, mas vocês vão estudar, vocês vão ser isso, vão ser aquilo. Ela sempre profetiza muito na nossa vida profissional. Eu acho isso muito bonito, e a gente tem que fazer isso. Eu repito isso com meus filhos. Davi, ele vê que ele quer ver esse filho dele ser muito mais bem sucedido e abençoado que ele. Fala: eu não construí, mas você vai construir o templo, tá tudo aí nas suas mãos, é só você executar. E ainda chama reforço, chama todos os príncipes, que são os que governam as cidades, e fala: olha, todos os príncipes das tribos, ele fala: olha, vocês terão tempo de paz, eu já fiz o meu papel, conquistei o máximo que eu pude, Deus nos deu os nossos inimigos em nossas mãos, então agora eu quero que vocês se ajuntem a Salomão e o ajudem na construção desse templo. Então Davi, no capítulo 23, já era velho, cheio de dias, e fez Salomão, o filho,
seu filho rei sobre Israel. E Davi, no versículo 6, repartiu por turno segundo os filhos de Israel, Gerson, Coate e Merari, que ele faz essa escala para o templo. E é tão interessante que Davi, ele vê que ele já tinha bastante coisa para o templo e ele já se organiza. Ele coloca aqui, 4.000 porteiros, 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos. Lembra do que a gente comentou agora há pouco do Ministério de Louvor? Então ele coloca 4.000 para ser porteiro, 24.000 para construção, repartiu os turnos, fez uma escala de templo. É tanto que essa escala, ela prevaleceu até, vocês vão ler a história de um homem por nome de Zacarias, vai ser lá na frente, mas essa escala, ela sempre me faz lembrar a história de Zacarias. Zacarias, ele é um dos profetas, dos levitas, que quando chega a escala dele, que ele vai lá fazer a parte dele no templo, durante a escala, Deus fala com ele, e ele nem acredita, né? Que ele fica mudo, é o pai de João Batista. Então, aquele momento acontece por causa dessa escala que Davi faz aqui, nesse momento da vida dele. Davi fala, nós temos muitos levitas, então nós vamos fazer uma escala para organizar melhor, né? Não ficar sobrecarregado nem só um, nem outro. Isso é muito interessante, né? Essa escala, ela existe até hoje nas igrejas, escalas do pessoal que trabalha. Enfim, é um adendo, vamos voltar. Vamos voltar aqui no capítulo 23, vamos ler o 14. Ele continua falando, né, quem são os filhos de quem. No 13 aqui ele fala dos filhos de Arão, Arão e Moisés. Arão foi separado para santificar, santidades. Ele está relatando aqui, faz um flashback aqui para eles. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. E de Gerson foi Sebuel, o chefe. E de Eliezer foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Os filhos de Zá foi Semilote. E aí ele vai falando, porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério. Então ele fala, tudo que for feito nesse templo, para o templo, ficará aqui no templo, né? E porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 24 anos para cima, porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, e dos átrios, e das câmaras, e da purificação, e todas as coisas sagradas da obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da propriação, e para flor de farinha, e para oferta de manjares, e todos os coscorões asmos, e para as assadeiras, para os tostados, e para as medidas, e mensura, e para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, semelhantemente à tarde. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas luas novas, solenidades, por conta, segundo do seu costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Então, Davi está aqui fazendo essas escalas, separando quem vai ficar cuidando do quê, e no capítulo 24, amanhã, a gente vai ver a escala de servir ao templo, né? Que ele vai fazer uma escala de 24 turnos. É interessante como Davi pensou em todos os detalhes. Não, gente, a gente vai terminar no 26, não no 23. Então tá, vamos continuar. Pensei que eu estava no... Não, vamos continuar. E então ele faz a escala de servir no templo, a escala de 24 turnos, e ele fala das divisões dos filhos de Nabab, Abiú, Eleazar, Itamar, aí morreram Nabab, e ele vai contando
quem são os filhos de quem, tá bom? Para o pessoal entender que quem que era a responsável, ele faz toda essa genealogia. Então, no 24, ele vai falando filhos de quem, e depois ele vai falando das horas, dos turnos, cada turno. Ele fala os 24 turnos, quem que fica responsável. No 25, no capítulo 25, o cronista relata as funções dos cantores. Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Aí ele fala dos filhos de Asaf, fulano, que profetizavam debaixo da direção do rei Davi. Então não era só profetizar, era também, ou não era só cantar, era também profetizar através dos louvores. Às vezes você acha estranho, o ministro fica falando, mas, gente, está na Bíblia, é assim mesmo, não é só cantar, profetizar, declarar. Nós chamamos de declarar as bênçãos, declarar ali palavras de ânimos, palavras de vitória, que no louvor também tem que ter esse tipo de adoração, esse tipo de ação, né? De declarar. Você vê quando os ministros de louvores estão cantando, hoje nós vemos muito, eles declaram bênção, palavras de vitória, palavras de ânimos, palavras de adoração ali. Então, versículo 6, todos estavam ao lado do seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios, alaúdes, harpas, ministérios da casa de Deus, e ao lado do rei Asaf e Jedutum, o Emã. Então, preparando ali atmosferas de glória, né, que venha ser sobre eles. Vocês podem ver que é costume nas igrejas, antes da palavra de Deus, antes de ouvirmos a palavra de Deus, o ministério de louvor sempre canta, para trazer essa atmosfera, esse ambiente de glória para esse momento. E aí ele continua no versículo 26, falando das escalas, né, dos turnos, até chegar à 24ª, que é a quarta hora, que é Romantiesa e seus filhos e seus irmãos. E fala a quantidade, ele fala quem é, qual a hora, quantidade deles. Davi, ele é muito organizado aqui, você vê que ele deixa tudo pronto, é só Salomão executar. Aqui fala assim, ó, vou colocar uma observação aqui. Os porteiros eram fortes porque ficavam guardando as portas. Eles zelavam, não? Era da tribo dos porteiros atalaias que guardavam os utensílios. Então, eles guardavam os utensílios ali para não ser roubados, para não ser levados. Então, tinha gente que guardava os utensílios, porque afinal era tudo de ouro. Nós vamos ver que durante o tempo do cativeiro, isso é tudo carregado, é uma tristeza só. As funções dos porteiros. Quantas divisões dos porteiros dos coraitas foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, e foram os de Meseferias, Zacarias, o primogênito, e aí Jediael, e tal, ele vai falando um por um. E aí no versículo 12 fala assim, destes se fizeram as turmas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor, e lançaram sortes, assim, os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. Então, eles fazem a escala dos porteiros. Os guardas dos tesouros. Versículo 20. E quanto aos levitas, Aía tinha o cargo dos tesouros da casa de Deus e todos os tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gesonita, foi chefe dos pais Jeiel. E dos filhos de Jeiel, Zetã e Joel, seu irmão, estes tinham o cargo dos tesouros da casa do Senhor. Então, tinha os tesoureiros. Aqui, os oficiais e os juízes, do 29, dos Isaritas, Kenaanias, seu filho seus filhos foram postos sobre Israel para toda a obra dos oficiais. Dos Hebronitas foram os Abacias e os seus irmãos. Homens valentes de 1.700 que tinham o cargo dos ofícios em Israel, da quem do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor,
e para o serviço do rei. E dos Hebronitas eram Gerias, o chefe de Hebronitas, de sua geração entre os pais, no ano de 40 do reino de Davi, que buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazabé. Então, os oficiais e juízes eram homens fortes e valentes, né? Nós estamos vendo aqui 1.700 deles. Então, ele escolheu porteiro, os tesoureiros, os juízes, oficiais e juízes, os cantores, a troca de turno. Davi foi extremamente organizado, deixando tudo detalhado aqui nos turnos dos trabalhadores do templo. Então, no capítulo 27, nós vamos ver amanhã o número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Essa é uma leitura mais rápida do que as demais, porque a gente precisa compreender como que foi feito esse legado para Salomão, como que Davi passou esse legado para Salomão. Espero que amanhã vocês estejam aqui novamente. Vamos dar continuidade, estamos seguindo firme, já temos mais aqui pela minha marca aqui. A gente já tem um terço, né? Ó, um terço lido. Glória a Deus. Então, firmes e fortes, que realmente é mais ou menos isso, né? São 99 dias, então a gente já tá chegando aí a 30 dias, então a gente tá quase um terço mesmo. E é isso, passa rápido, gente, é puxado, mas a gente não faz nada pro Senhor que não venha sem esforço. Sempre vai haver um esforço e sempre a gente vai ter que fazer o nosso melhor, tá bom? Um grande beijo, um abraço, fiquem todos com Deus, obrigada por estarem presentes. Fica firme daí, que eu fico firme daqui e até amanhã, se Deus quiser. E como disse ali, não pare a adoração. Adore ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu vigor e em todos os seus comportamentos e ações. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.